Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo pôster. Me chamo Edson Vieira da Silva, graduando em Letras Português pela Universidade Estadual do Piauí, atualmente no 6º bloco. O orientador dessa pesquisa foi o professor Dr. Diógenes Buenos Aires de Carvalho, e esse vídeo pôster vai dissertar sobre a literatura juvenil, livro-objeto e leitor contemporâneo, uma análise de narrativa verbo-visuais. Introdução e objetivo. A gente sabe que a literatura infantil e juvenil possui um público que necessita de abordagens mais chamativas e envolventes, portanto as materialidades do livro irão surgir como uma tendência comercial e editorial, e vai surgir o livro-objeto e o livro de artista. O livro-objeto são aquelas produções cujos materiais não são aqueles canônicos, e o livro de artista é uma concepção mais integral da composição do livro. O objetivo geral: investigar o diálogo entre texto e imagem nas narrativas verbo-visuais para jovens, tomando como parâmetro a produção do século XXI, que busca a ampliação de efeitos de sentido no leitor juvenil numa perspectiva estético e artística. Metodologia: pesquisa analítica qualitativa, desenvolvida com base nos pressupostos teóricos privilegiados, e é a partir dessa análise que será possível discutir a configuração que a narrativa verbo-visual juvenil brasileira premiada apresenta em face da relação entre o texto e a imagem, que busca ampliar os horizontes de expectativas do jovem brasileiro. Dividimos em 4 etapas. A primeira etapa foi uma fundamentação teórica, onde nos embasamos para ter os nossos resultados. Na segunda etapa, uma seleção da narrativa, que no caso utilizamos No Longe dos Gerais, do autor e ilustrador Nelson Cruz, de 2005, publicado pela Kozak Knife. Bem, na terceira etapa fizemos uma descrição do projeto editorial das narrativas que selecionamos. E na quarta etapa, identificação e caracterização dessas estratégias utilizadas verbais e visualmente na composição da narrativa verbo-visual para a narrativa contemporânea. Resultados: nós observamos que a narrativa, que as materialidades da produção de narrativas juvenis vem ganhando destaque, pois necessita desse destaque justamente devido ao seu público, e que o livro-objeto se insere como tendência, que advém de uma tradição de cunho artística. Na obra No Longe dos Gerais, de Nelson Cruz, apresenta as qualidades suficientes para ser definida como um livro-objeto, um livro de artista. Observamos que os elementos paratextuais em obras infantis e juvenis podem vir a compor a narrativa, ou seja, eles não são somente acessórios, eles podem compor a narrativa. E que nessa obra em questão, o ponto de vista textual narrativo é na perspectiva do garoto, justamente para gerar uma empatia e reconhecimento. No entanto, o ponto de vista visual, ou seja, da ilustração, vem de uma perspectiva onisciente. Conclusão: as materialidades aparecem em um sentido amplo, ou seja, não é somente no que diz respeito às materialidades em questão, e sim no que diz respeito ao processo de criação. O processo de criação passa a ser algo mais completo e íntegro. E o termo livro-objeto e livro de artista passa a ocupar um lugar de status, que se insere em uma tradição onde a produção é tida como um processo completo, ou seja, o autor e ilustrador, ele compõe o texto, as ilustrações, as imagens, mas também faz parte do processo gráfico. E o autor de narrativas verbo-visuais tem em vista um projeto editorial como um todo, onde ele participa de toda a produção, textual, visual, com as ilustrações, elementos paratextuais, ou seja, todo o processo de criação, todo o projeto gráfico. Daí, para ilustrar, trouxemos aqui o verso da capa, que se dá em forma de mapa, onde o leitor pode interagir com a narrativa, mesmo antes da narrativa ainda não ter começado, ainda não ter iniciado a leitura, você já pode ter esse acesso à narrativa por meio do mapa, você consegue interagir com a história. A capa e a contracapa vai apresentar elementos que corroboram para essa tese, elementos que resvalam dentro da narrativa. A capa vai apresentar o Guimarães Rosa olhando para trás, em cima de sua mula, como se estivesse convidando para dentro da narrativa. E na contracapa vai aparecer ali uma máquina de datilografia para representar esse período onde o Guimarães Rosa viveu.
Daí, para expor a questão da onisciência, eu trouxe aqui uma ilustração que está na página 37 do livro, onde apresenta o Guimarães Rosa em um momento sozinho, ou seja, a perspectiva da narrativa visual vem sob uma perspectiva onisciente, enquanto que a narrativa textual ela é evocada pelo garoto, que é o protagonista. Essas são nossas referências. Muito obrigado pela atenção.